Hoje nós vamos falar sobre médias pitagóricas. Olá, eu sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E a ideia hoje é continuar falando sobre análise descritiva, estatística descritiva de variáveis numéricas. E o tema de hoje são as médias pitagóricas. Quais serão, o que serão as médias pitagóricas? Essas médias nada mais são do que um conjunto de três médias bastante utilizadas, uma bastante conhecida. E, como sempre, eu vou usar um slide aqui para ajudar nessa apresentação e facilitar a compreensão de todo mundo, ok? Então vamos lá para o nosso slide. Então está aí, estatística descritiva de variáveis numéricas, estamos tratando de uma única variável e vamos abordar quais são as médias pitagóricas. A primeira delas é a média aritmética, a média mais conhecida, a chamada média aritmética simples, cujo cálculo é nada mais do que a somatória das observações dividido pelo total de observações consideradas. A média aritmética, ela tem uma variante que é chamada média aritmética ponderada, que nada mais é do que, ao invés de considerar o conjunto de observações, você considera o número de vezes que essas observações aparecem e faz uma multiplicação. Vocês podem ver aí pelo slide que o resultado é exatamente o mesmo. De fato, a média ponderada é uma variante da média aritmética simples e é calculada de uma forma que dispensa você ficar contando todas as observações, mas o resultado é o mesmo. Essa média aritmética é a mais frequentemente utilizada, é a que a maioria das pessoas conhece, né? É aplicável na grande maioria das situações, claro, resguardadas aquelas situações onde as outras duas médias pitagóricas são consideradas mais adequadas. E quais são elas? A primeira é a média geométrica. A média geométrica, ela é uma média utilizada quando? Quando o seu conjunto de observações numéricas se comporta parecido com uma progressão geométrica, ou em situações onde você tem um acúmulo, aumento ou diminuição de percentuais. Né? Isso é bastante comum acontecer, sobretudo na hora que você está lidando com dados aí do crescimento anual, por exemplo, você tem aí variações percentuais, e se isso acontece, né, de uma maneira parecida com uma progressão geométrica, o ideal é que você utilize essa média e não a média aritmética. Como é que se calcula essa média geométrica? Então, você trabalha então com a raiz enésima do produto de cada uma das observações. Ou, o caminho mais simples, utiliza a função do Excel chamada média geométrica. É muito mais simples. Reparem como é diferente. Notem que se eu tiver, por exemplo, uma sequência aí de 5 percentuais, como esses que aparecem aqui no slide, se eu tirar a média aritmética deles, eu tenho aí uma média de 10%. Agora, se eu usar o cálculo da média geométrica, eu tenho uma média de 8,9%. Em estatística, a gente diz que essa média tem mais mérito do que a média aritmética simples desses percentuais, ok? E qual é a terceira média que compõe esse conjunto de médias pitagóricas? É a média harmônica. Quando que a média harmônica ela é utilizada? Quando você quer encontrar, por exemplo, a média entre grandezas que são inversamente proporcionais. E o exemplo mais clássico é a velocidade em quilômetros por hora. Por que elas são inversamente proporcionais? Porque se você cresce essa velocidade, diminui o tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, vamos usar um exemplo aqui. Como é que se calcula antes de mais nada? Você tem, na realidade, é a divisão do número de observações pela somatória dos inversos dessas observações. Ou, o caminho mais simples é usar a função média harmônica do Excel. Notem por esse exemplo, se eu tenho 3 velocidades diferentes, imagine que você fez um percurso, o mesmo percurso, em 3 dias diferentes e você conseguiu uma velocidade diferente em cada um desses dias. Qual que é a média aritmética
dessas 3 viagens, digamos. A média aritmética é 36,7 km por hora. Mas quando você utiliza a média harmônica, essa média cai um pouco, é 31,6. Mais uma vez, em estatística a gente diz que essa média harmônica tem mais mérito do que a média aritmética nessas condições. Ok? Então é isso, espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like aí pra gente, se inscreve no nosso canal, até para que você não perca nenhum dos vídeos que a gente já está produzindo para você nesse ano novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.